Qualquer um e qualquer uma de nós pode ser, sim, um corrupto. Mas eu não sou obrigado a ser. Não é porque o casamento está em crise no Ocidente que o meu tem que entrar em crise também. Não é um mecanismo de transferência automática. Machado de Assis lembrava algo que eu gosto de retomar e que eu uso até em algumas reflexões. Não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. A condição de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Por exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, portanto fui um gestor público, encontrei a ocasião, né, de tergiversar da moralidade várias vezes e nunca o fiz. Fui tentado a fazê-lo várias vezes. Tive vontade, inúmeras. Fiz, jamais. Por que não fiz? Porque eu não quis. Poderia querê-lo, sem dúvida. Nessa hora, a corrupção ela não é algo que nos induz. Só porque você tem um ambiente onde a corrupção ela tem lugar, então eu também me sinto no dever de fazê-lo, porque do contrário eu sou otário. Né? Claro que não. Né? Há pessoas que fazem boas escolhas. A boa escolha e a má escolha são escolhas. Agora, você e eu somos tentados. Você e eu na vida já fizemos várias vezes coisas que a gente não deveria ter feito. Que a gente até poderia ter feito, mas não deveria ter feito. E nós fizemos. Uma das capacidades mais inteligentes de alguém é ter feito algo e achar que não deveria ter feito. E, portanto, o nome disso é arrependimento, que é uma coisa de humanos. O humano que faz o que não deve e não se arrepende tem um nome na medicina, chama-se psicopata. Certo? O psicopata é aquele que não tem noção de moralidade, que acha que pode fazer qualquer coisa. Você considera que os mais corruptos, eu penso na própria classe política, que absolutamente não tem nenhum freio, tem um elemento de psicopatia nisso? Olha, eu até gostaria que fosse, porque se psicopatia fosse, não haveria responsabilidade do indivíduo. Afinal de contas, o psicopata, ele precisa ser protegido e proteger a sociedade dele, né? Porque há um desvio de natureza psiquiátrica. Portanto, é uma doença. Se fosse uma doença de natureza fármaco-biológica, eu ficaria feliz. Mas para alguns é mau caráter mesmo. É, safadeza. Né? Isso, é safadeza. É ser um pulha, para usar um termo do século XIX. E você diria assim, mas e qual é o limite? Aí é que entra em cena uma expressão que é a ganância. É aquele que age na suposição de que é inalcançável. E segundo, de que ele tem o direito de fazê-lo, porque ele é alguém que está acima dos outros. Então, de um lado, é orgulho tolo, e por outro lado, é uma certeza da impunidade que vem sendo rompida pouco a pouco, né, no nosso cotidiano. Agora, minha pergunta sempre foi, em relação a alguns desses e dessas no nosso dia a dia, na área pública e privada, até onde eles iam? Qual seria o limite? 100 milhões, 150, 200? Ele come mais do que ele conseguiria, ele ia sentar em outros vasos sanitários que não fosse já de ouro, né? Ele ia conseguir dormir mais do que o necessário, ia viajar mais do que o tempo de vida que tem. O que ele faria com isso? Isso significa que se não há um limite, isto é, um terreno em que a gente diz basta, se fosse psicopatia, no sentido claro da psiquiatria, ótimo, o indivíduo tem que ser tratado ou recluso. Nesse caso, é mera patifaria. Colocar no rol das doenças psiquiátricas é inocentar uma corja que a gente não deve.